Boa noite, senhores. Tudo bem com vocês? Eu sempre espero que sim. Acho que agora tudo deve estar. Nós vamos fazer esta última aula neste formato porque, sinceramente, eu ainda não consigo dominar 100% do sistema. Tem algumas coisas que eu estou aprendendo. E aí nós passaremos a marcar os encontros. Eu já criei, se você observar lá no Teams, eu já criei a nossa sala específica, né? Na verdade é uma equipe, ela já foi criada, Direito Processual Civil 3, turma 12.353, e aí a partir de então nós vamos começar a acompanhar por lá. Também estou aprendendo e quase conseguindo a subir todos os vídeos lá para aquela plataforma das aulas anteriores e todos os materiais de apoio para que fique tudo concentrado dentro do mesmo lugar, ok? Hoje nós teremos então essa última aula neste formato, mas que também é uma aula que estará disponível lá na plataforma, na nossa equipe Teams, para que você possa rever depois e ver quantas vezes quiser, com link de acesso inclusive no canal do YouTube, para que você possa efetivamente acompanhar. Bom, nós vimos na última aula, quer dizer, na mais recente aula que tivemos, nós começamos a falar sobre provas dentro do direito processual civil. E aí nós vimos que existem bastante regras importantes que precisam ser observadas, regras gerais aplicáveis às provas no processo civil. Hoje nós trataremos em duas etapas, em dois momentos distintos. Primeiro, o objeto deste nosso primeiro contato é falar sobre a produção antecipada de provas. São só 3 artigos, é o artigo 381, o 382 e o 383 do Código de Processo Civil. Mas não deixam de ser artigos de extrema importância dentro do Código. Eu preciso que você se recorde, se lembre, para que a gente comece a pensar em produção antecipada de provas, de que nós tivemos uma aula tratando sobre as tutelas de urgência, as tutelas de emergência e sobre o pedido cautelar antecedente, né, a tutela cautelar antecedente. Nós sabíamos que essas medidas, elas têm como finalidade, às vezes, uma coisa que é emergencial, que eu preciso agora, porque se isso só me for concedido no momento posterior, não vai servir mais para mim, não tem mais resultado prático interessante para mim, ela não me serve mais. Nós vimos que às vezes a tutela é uma evidência, porque o meu direito já está suficientemente demonstrado, o réu ele apresenta defesas e mecanismos no processo de caráter meramente procrastinatórios, e isso faz com que haja a possibilidade da concessão de algum pedido, de alguma tutela que eu já tenha demonstrado fazer jus a esse direito. E nós vimos que eu posso me valer de um pedido cautelar, de um pedido antecedente. A produção antecipada de provas, ela é uma possibilidade de que você possa, antes de propor a ação principal, quer dizer, antes mesmo de propor a ação, você pode fazer uma petição direcionada ao juiz, que será o competente para o julgamento da ação que você vai propor ou não no futuro. Você vai fazer uma petição direcionada a esse juiz, justificando o porquê você pode e deve e tem a necessidade de produzir a prova antes mesmo da ação ser proposta. Veja o que o legislador pensou. Imaginemos o seguinte: imaginemos que eu tenha que produzir uma prova dentro do processo que seja uma prova pericial. É uma perícia que eu preciso fazer no imóvel, por exemplo. Só que para daqui 2 meses está agendada a demolição do imóvel. Ele precisa ser demolido. Imagina, eu quero fazer uma perícia para mostrar onde é que está o vício de construção do imóvel. Né? Nós vamos discutir com a construtora, com a fornecedora dos produtos que foram utilizados para a construção dessa obra, e eu preciso fazer uma perícia técnica neste imóvel antes que ele seja demolido. Porque depois, mas ele tem que ser demolido porque está tombando lá, vai cair, pode gerar um prejuízo inimaginável, sei lá, se cair no prédio do lado.
Dá tempo de propor uma ação pelo procedimento ordinário, passar pela fase postulatória, petição inicial, ordenatória, cita réu, contesta, contestação, réplica, tréplica, providências preliminares, saneamento do processo, para então o juiz deferir a prova pericial e a gente fazer perícia nesse imóvel que vai ser demolido daqui a 60 dias. O legislador pensou, não dá. E, objetivamente, é necessário produzir-se essa prova antes mesmo da propositura da ação principal? Sim. Né? Então, eu preciso fazer essa prova. Imagine você que o que você pretenda é ouvir, é tomar o depoimento de uma testemunha que está morrendo. Né? Não é legal. Todas as minhas aulas têm morte, todos os meus exemplos envolvem a morte, mas é que esse agora é necessário. Imagine que a pessoa está em fase terminal de uma determinada doença e ela é a única testemunha presencial daquilo que você alega, daquilo que você pretende provar dentro do processo. Então, o legislador, partindo desse pressuposto de que existem algumas circunstâncias em que há necessidade de que a prova seja produzida antes de uma fase especificamente probatória dentro de um processo que já esteja em andamento, vamos fazer um parênteses. Óbvio, se você já tem uma ação em andamento e se durante o processo surge a necessidade de produzir uma prova antecipadamente, é mais fácil. É só você fazer uma petição motivada para o juiz, dizendo o porquê a prova tem que ser produzida antes do momento da fase processual específica, e ele vai deferir e a prova vai ser produzida. Aqui, hoje, nós estamos pensando que a prova ela vai ser feita antes mesmo da existência do processo. Você nem propôs a ação ainda, nem existe ainda uma ação em andamento, mas você já sabe que tem a necessidade de produção da prova antes mesmo da propositura da ação. Partindo desse pressuposto, o que o legislador fez? Ele, no artigo 381, ele elencou as três possibilidades, as três hipóteses em que você pode produzir antecipadamente uma prova. Ele está falando de circunstâncias, de situações em que você vai pleitear a produção de uma determinada prova, e aí não importa se ela é prova pericial, se ela é uma inspeção, se ela é uma prova testemunhal, se é um depoimento de uma das partes, não importa, pode ser qualquer espécie de prova. Mas fundamentada em uma dessas três hipóteses previstas dentro do artigo 381 do Código de Processo Civil. O que eu quero hoje de você, agora de você? Eu quero que você entenda quais são essas três situações em que é possível produzir-se antecipadamente uma prova dentro do processo civil, ok? Vamos por partes, tranquilo. Primeiro, quando é que eu posso pedir para o juiz, antes mesmo de propor a ação principal, que a prova seja produzida antecipadamente? Olha lá a primeira hipótese no artigo 381, inciso 1. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que 1. Haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Então, olha, é o que nós estávamos conversando inicialmente, essa primeira hipótese. Ela vai acontecer quando você conseguir demonstrar para o juiz que até que chegue o processo, até que chegue a fase processual específica, até que o procedimento ordinário ele transcorra e até que a gente chegue efetivamente no momento em que a prova deve ser produzida dentro do procedimento, vai ficar impossível ou muito difícil que isso aconteça. Por quê? Porque a testemunha vai estar morta, porque o prédio terá sido demolido, ou porque isso acontece bastante também. Olha o medo que eu tenho. Se eu propuser a ação, uma vez proposta a ação, eu tenho medo que você destrua a prova. Eu tenho medo que você coloque fogo no documento. Imagine que seja uma empresa, né? E aí nós sejamos sócios de uma empresa, mas você é o possuidor, detentor dos livros, do livro caixa, sei lá, da documentação.
Eu tenho medo que, uma vez propondo a ação e você sabendo que a ação existe, você destrua os documentos. Né? Isso a gente não espera que você faça isso, mas efetivamente a gente sabe que na prática isso pode acontecer. Então eu tenho medo que você destrua, eu tenho medo que a filmagem seja apagada. Né? O que eu quero usar como prova? Uma filmagem que foi feita lá em determinada empresa, mas eu tenho medo que uma vez que eu proponho a ação e pleiteie isto como prova, que haja destruição, que você tenha tempo de destruir, de desaparecer. Então veja que o primeiro motivo que permite que eu faça um pedido antecedente à ação principal, eu vou distribuir como se fosse uma petição inicial, normal. Vou colocar o lá, Lorasque, brasileiro, faço a qualificação, vem a presença de Vossa Excelência, requerer produção antecipada de prova. Legal, vou pedir, aí eu vou apresentar fatos, vou contar a historinha, vou apresentar justificativa jurídica para o juiz do porquê que eu quero e vou fundamentar no artigo 381, inciso 1, dizendo, olha, eu preciso da produção antecipada de provas porque eu tenho medo que no decorrer do processo se mostre ou se apresente de forma absolutamente impossível, muito difícil, produzir a prova posteriormente, ok? Essa é a hipótese mais clássica, é a mais comum, é a normal de produção antecipada de provas. É a única? Não, tem mais duas. Segunda hipótese, olha lá no artigo 381 do CPC. A produção antecipada pode ser requerida quando 2. A prova a ser produzida seja susceptível, seja capaz de viabilizar a autocomposição, o acordo ou outro meio adequado de solução de conflito. Ele está falando de formas extrajudiciais de solução do conflito. Veja o que o legislador pensou. Ele pensou que, às vezes, se eu tiver acesso àquela prova que eu pretendo, eu consigo não propor ação. Porque munido desta prova, embasado nesta prova, com este documento, com a filmagem que eu vou conseguir, com o laudo pericial que eu vou conseguir, nós vamos chegar num acordo, nós vamos chegar num consenso. Veja, eu vou te dar um exemplo do que acontece na minha vida, que acontece comigo constantemente. Hoje menos, já aconteceu mais no passado. Os dados, imagine você, que constam do seu prontuário médico-hospitalar, eles pertencem à sua personalidade, são personalíssimos. Quando você morre, existe uma lei e uma resolução do Conselho de Medicina e uma norma e uma Constituição Federal que protegem esses dados. Você tem direito a essa inviolabilidade. Então o que ele faz? Ele permite que um número determinado de pessoas tenha acesso a esse conteúdo do seu prontuário médico hospitalar. Ele limita a parentes ascendentes em linha reta de primeiro grau, descendentes de primeiro grau, não permite colateral. Então o filho pode pegar uma cópia do prontuário do pai, o pai do filho, e assim sucessivamente. Mas a sua tia pode? Não. O sobrinho pode? Não. O cunhado pode? Não. O irmão pode? Não. Existem pessoas que não podem ter acesso aos dados do seu prontuário. Mas, e se você morreu? Imagine que você morra. Né? E, de novo, não é um desejo, é um exemplo. Imagine que você faleça. Se você não tiver ascendentes, nem descendentes, nem cônjuge, não tem pai, mãe, não tem filho, não tem cônjuge, não tem companheiro, o que você deixou como herdeiros? Meu sobrinho, meu irmão que já morreu, meu sobrinho, eu tenho 3 primos, 2 tias. Veja, esses parentes, eles não estão legitimados para terem acesso aos dados do seu prontuário. E aí eles ficaram com uma dúvida. Qual dúvida que eles ficaram? Mas a Renata morreu por Covid-19 ou não? Porque olha qual é o problema. Dependendo da causa da morte, pandemia, regra, não dá direito ao recebimento da indenização de seguro. Dependendo de qual é o resultado da morte, por exemplo, uma seguradora tem que pagar dobrado. Você morreu num acidente de veículos. Legal, quem? O Lucas morreu num acidente de veículos. Só que veja, o Lucas infartou. A causa da morte é parada cardiorrespiratória. Peraí, eu preciso ver. O Lucas infartou e depois bateu o Fiat Uno na árvore da rodovia de Tanabi, ou o Lucas bateu o carro na árvore,
acidentou-se e depois teve uma parada cardiorrespiratória. Muda tudo, não muda? Um foi morte natural, porque ele infartou, já estava morto quando bateu, e a outra não, foi uma morte acidental que dobra o direito à indenização lá da seguradora que vai receber. Eu como hospital, posso te entregar voluntariamente, na prática, a cópia desse documento? Não. Então o que você tem que fazer? Você pode entrar com pedido de produção antecipada de provas, que é a exibição do prontuário médico hospitalar em juízo. Pode, eu apresento, e aí o que vai acontecer? Vai haver uma autocomposição, porque você, munido, você vai chegar num acordo, você vai resolver o seu problema extrajudicialmente. Então, às vezes, claro, você vai levar o prontuário completo lá na sua seguradora, a seguradora vai ver todo o histórico, vai ver que na causa mortis consta a parada cardiorrespiratória, mas que na verdade constatou-se que o óbito ocorreu antes do acidente de veículos, e você vai receber. Percebe que a gente vai evitar uma ação litigiosa, quer dizer, não vai ter litígio. Por quê? Porque você conseguiu ter acesso. Às vezes, você faz parte de uma entidade beneficente, de uma ONG. Você quer ter acesso ao livro de doações, está com uma dúvida, né? Acha que estão desviando dinheiro, a comissão de formaturas. Às vezes a gente quer olhar o que está sendo feito com o dinheiro da comissão de formaturas, porque eu não sei se estão desviando, se está usando. Ok, eu posso pedir uma produção antecipada de provas, que é a exibição desses documentos, que é a realização de uma análise contábil desses documentos? Posso. Se chegar à conclusão de que está havendo um desvio, eu vou judicializar, e aí vai ter processo depois. Mas eu posso, percebe que eu posso, só com a prova, já solucionar o meu conflito? Quer dizer, às vezes nós vamos nos autocompor, às vezes nós vamos nos valer de um método extrajudicial de resolução do conflito com a simples existência da prova que foi produzida antecipadamente à propositura de uma ação litigiosa, sem necessidade de 4 anos de trâmite processual, de um desgaste entre as partes. Isso pode acontecer. Então você pode fazer essa produção antecipada fundamentado, e esse é o segundo motivo, na possibilidade de que com a prova, quer dizer, tendo a prova em suas mãos, talvez não haja a necessidade da propositura de uma ação judicial litigiosa, e que as partes elas podem se autocompor, elas podem resolver o problema com a existência pura e simples da prova que se pretende produzir antecipadamente. É legal, é bem bacana essa hipótese, e ela pode ser utilizada, e é pouco utilizada. As pessoas não conhecem, como regra geral, a possibilidade de se produzir antecipadamente uma prova com o objetivo de autocomposição. Legal. E a terceira e última hipótese em que eu posso produzir antecipadamente uma prova está lá no 381, inciso 3. Quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Veja que, na verdade, é muito parecida com a segunda hipótese, né? Na segunda hipótese, eu peço para que a prova seja produzida antecipadamente porque eu posso me autocompor, né? A gente pode se autocompor, nós podemos solucionar amigavelmente o conflito. Na terceira hipótese, eu vou pedir a produção antecipada da prova porque o conhecimento do fato ele pode me permitir propor ou evitar a propositura da ação. Na verdade, eu gosto de pensar nessa terceira hipótese da seguinte maneira. A produção antecipada de provas, nesta hipótese, ela se justifica para que eu possa definir corretamente contra quem propor a ação, se eu pretender propor a ação. É muito comum que a gente tenha, em determinadas situações, 2 ou 3 ou 4 pessoas que participaram de uma situação que podem ter causado um dano a você. E aí, qual que é a sua dúvida? Você tem dúvida? Imagine, você não sabe se propõe a ação contra a padaria, ou o fabricante da mortadela que você comeu, ou o da farinha, e aí você quer propor ação corretamente contra o causador do dano. Podemos então fazer uma prova antecipada? Nós podemos pedir uma perícia antecipada, por exemplo? Aí faz a prova pericial, constata quem é o verdadeiro causador do dano e aí você propõe a ação contra ele. Nós ficamos semestre quase inteiro
falando sobre legitimidade das partes, sobre o reflexo da ilegitimidade, sobre a extinção do processo sem resolução do mérito. E está aqui no artigo 381, inciso 3 do Código de Processo Civil, a possibilidade de que você nunca tenha uma ação extinta em virtude de ilegitimidade passiva, porque você propôs a ação contra a pessoa errada. E como é que você evita isso? Produzindo antecipadamente a prova. Você entra com o pedido antecipado de prova e fala: olha, juiz, eu tenho dúvida sobre contra quem devo legitimamente propor ação, ou até se devo propor contra alguém, porque pode ser que ninguém tenha praticado ato ilícito nenhum. Então, será que eu posso produzir, e ele vai dizer sim, antecipadamente a prova, para eu tirar essa dúvida e propor a ação corretamente contra a pessoa correta, sem que isso gere uma movimentação desnecessária de um processo posterior no Poder Judiciário? Sim. Bacana, não é? Essas são as 3 hipóteses, só preciso que você fique atento para 2 coisas. Essa prova antecipada, ela é produzida com contraditório. Quer dizer, a gente traz a outra parte interessada para participar do processo. Então, se eu vou propor no futuro uma ação contra você, eu quero produzir antecipadamente a prova, você tem que participar da produção antecipada. Porque eu tenho que te dar a oportunidade de se manifestar. Então, você vai ter um laudo pericial, você tem que ter a oportunidade de impugnar, por exemplo, esse laudo pericial. Ok? Então, é com a participação, você participa desse processo. Mas, segunda coisa importante, não tem julgamento a produção antecipada de provas. O juiz não profere julgamento de mérito, ele não aprecia a prova. A prova simplesmente é produzida, dando-se oportunidade para que as partes se manifestem sobre a prova. Uma vez concluída a prova, o processo é encerrado. Este pedido é encerrado. Fica o processo à disposição das partes para que elas tirem cópias. Hoje no processo digital não precisa tirar cópia, mas enfim, fica lá disponível, diz o código, por 1 mês, para que as partes tenham acesso à conclusão dessa prova, e aí você, munido dessa prova que foi produzida antecipadamente, você decide, vai ou não propor a ação principal. Tudo bem? Última observação de cuidado com a competência, né? A gente tem que verificar que algumas provas, por exemplo, em que a União é parte, Justiça Federal, tem que voltar para todas aquelas regras de competência que nós já estudamos no passado para verificar corretamente em que tipo de justiça, em que comarca a ação tem que ser proposta. Tudo bem? Facinho, produção antecipada de prova, é isso, é bem simples dentro da sistemática do novo Código de Processo Civil. Já já nos vemos novamente.